Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia, continuar falando aí das paisagens naturais do nosso Brasil. Hoje vamos falar sobre a hidrografia brasileira. E segue aqui a nossa agenda, do dia 25 de setembro de 2020, a atividade das páginas 245, 246 e 247. Aí o tema da nossa aula, hidrografia do Brasil. A maior parte da superfície da Terra é coberta pelas águas que formam os oceanos, mares, lagos e rios. Então, nós já sabemos que a maior parte do nosso planeta é coberta pelas águas. E todas essas águas que formam os oceanos, mares, lagos e rios. Oceanos são as grandes extensões de água salgada da superfície terrestre. Nós temos 5 oceanos: o Atlântico, o Pacífico, o Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Como mostra nas nossas imagens aí, como podemos ver nas imagens, as classificações dos oceanos. E continentes são grandes extensões de terras emersas. São eles América, Ásia, África, Oceania, Europa e Antártica. A parte dos oceanos que banham os continentes chama-se mar. Os lugares banhados pelo mar são chamados de litoral. E o Brasil possui uma extensa faixa litorânea, um extenso litoral. Essa imagem azul refere-se ao mar, a imensidão do mar, que nós chamamos os continentes, que banham os oceanos, que banham os continentes. E essa outra área, em tons esverdeados, são os lugares banhados pelo mar, que nós chamamos de litoral. Além da grande extensão de áreas banhadas pelo mar, o Brasil possui muitos rios, lagos e grandes depósitos de água no subsolo que são chamados de aquíferos. Na imagem nós temos o rio, o lago e os aquíferos. E a imagem de um aquífero, que são grandes depósitos de água no subsolo. Rio é uma corrente de água doce que deságua no mar, em um lago ou em outro rio. Um rio que despeja suas águas em outro rio é chamado de afluente. E um rio é composto das seguintes partes: a nascente, que é onde o rio nasce, o leito, que é por onde o rio corre, a foz, que é onde esse rio despeja suas águas, e as margens, que são as terras que ficam ao lado do rio, que ladeiam o rio. Então, todas essas imagens aí, a fonte, a nascente, o leito, a foz e as margens, são do Rio São Francisco, o maior rio em volume de água do Nordeste. Os rios são habitat natural de milhares de espécies de animais e vegetais. Os seres humanos utilizam os rios para navegar, para pescar, para produzir energia elétrica, para abastecer de água as cidades e para irrigar as terras, entre outras atividades. Nas imagens nós temos alguns exemplos: pessoas navegando, pescando, usina hidrelétrica. Nós temos também imagem de um abastecimento de água de cidade e também da água do rio sendo utilizada para irrigar terras. Lago é uma porção de água continental cercada de terra. Faltou um ozinho bem aqui no texto, mas é porção de água continental cercada de terra. Quando o lago é pequeno e raso, ele é chamado de lagoa. Nós temos essa linda imagem desse lago que fica em Jericoacoara, no nosso estado, uma das nossas mais belas praias. E na imagem ao lado, a imagem de uma lagoa, o exemplo de uma lagoa.
a água consumida nas cidades. No dia a dia, consumimos a água doce que existe em rios, lagos e no subsolo. Mas essa água, será que vem direto do rio para as nossas casas? Direto do rio para as torneiras, para os nossos chuveiros, para o nosso consumo? Essa água pode ser contaminada com os resíduos gerados pela atividade humana, como o lixo e o esgoto, que são lançados diariamente nos leitos dos rios. Então, antes dessa água vir para as nossas casas e para nossas torneiras, para o nosso consumo, dependendo do tipo de quantidade de resíduos, o consumo dessa água poderá trazer sérios prejuízos à saúde dos seres humanos, além de comprometer a sobrevivência dos animais. Então, por esse motivo, antes dela ser consumida, então ela não vem direto do rio ou dos lagos e lagoas. A água ela precisa passar por um tratamento para reduzir as suas impurezas, principalmente as que são nocivas à saúde do ser humano. A fim de ser tratada, a água é bombeada de represa para uma estação de tratamento. Ali ela passa por vários filtros e recebe várias substâncias que vão purificá-la, como o cloro. Então, aqui nós temos a imagem de uma estação de tratamento de água que faz esse processo de bombear a água de um rio ou de um reservatório e passa por vários filtros, recebe substâncias para purificá-las e uma das substâncias é o cloro. Depois, ela é mantida em reservatórios até ser distribuída nas cidades. Então, na imagem nós temos aqui, ó, o rio sendo bombeado então para a estação de tratamento, fica nos reservatórios e depois é distribuída para as cidades e chega até a nossa casa. Direito à água e esgoto tratados. Ter acesso à água potável e contar com serviços de tratamento de esgoto são direitos universais, ou seja, de todas as pessoas. Mas isso ainda não é realidade para parte da população de muitos países, entre eles o Brasil. Segundo dados do Ministério das Cidades, em 2018, 84% da população brasileira era atendida com abastecimento de água tratada. Isso quer dizer que 16% não tinha acesso à água potável. Em relação à coleta de esgoto, 57% da população tinha acesso a ela. Portanto, 43% da população brasileira não era atendida por esse serviço em 2018. Dados do governo federal mostram ainda que apenas 45% do esgoto coletado no país é tratado, ou seja, 55% de todo o esgoto coletado no país não recebe tratamento adequado, sendo despejado diretamente no ambiente, contaminando rios, mares, por exemplo. Então, como podemos ver, nos dados aí ainda não é 100% da população que recebe essa água tratada e que, menos ainda, não tem saneamento básico em 100% do nosso país, que o esgoto ainda não é tratado e ele é despejado diretamente no ambiente e contamina rios e mares, por exemplo. E agora vamos falar um pouco mais sobre o Rio São Francisco, que é o maior rio em volume de água do Nordeste. O São Francisco é parte da história de muitos brasileiros. As águas atravessam 5 estados, desde a nascente na cidade de São Roque de Minas, em Minas Gerais, passando pela Bahia, Sergipe, Pernambuco e Alagoas, até desaguar no oceano. Ao todo, são 2,9 mil quilômetros de extensão, tamanho suficiente para ser um dos mais importantes cursos de água do Brasil e da América do Sul. Já foi um rio com grande abundância de água, mas a ação humana tirou um pouco de brilho do Velho Chico.
A população do leito, o uso desenfreado do solo, as margens do rio, a construção de barragens, o desmatamento do entorno e a urbanização contribuem para a redução de vazão, que é volume de água que corre no leito do rio. Trechos onde havia água em grande quantidade agora estão diminuindo. O rio é responsável também pela sobrevivência de agricultores familiares e pescadores que vivem por toda a extensão das águas. É também usado por grandes empresários e produtores, principalmente para o cultivo de frutas. Mas não pense que somente a população ribeirinha se beneficia do rio. As águas do São Francisco abastecem cerca de 13 milhões de pessoas, considerando os 168 afluentes e toda a extensão da bacia hidrográfica. O rio já serviu como rota de navegação para escoamento de muitos produtos durante séculos de história, além de suas águas gerarem energia por meio das usinas hidrelétricas construídas no leito. Então, como podemos ver, o nosso Brasil tem uma extensa área hidrográfica, com muitos rios, lagos, uma extensa faixa litorânea. No início do texto, nós falamos sobre mares e oceanos, continentes. Depois falamos sobre os rios e lagos do nosso Brasil e falamos um pouco sobre como é distribuída essa água, como ela chega até a nossa casa e também um pouco mais sobre o Rio São Francisco, que é um dos rios mais importantes do Nordeste, e que abastece muitas cidades, recebem água do Rio São Francisco através de seus afluentes. Então, agora é hora da pausa, realizar a atividade. A atividade tem muitas respostas pessoais para você pesquisar de acordo com o nosso município. E em seguida temos a correção de algumas questões, outras é de desenhar ou de pintar. Um beijo e até a próxima aula.